Cumprimento a todos os meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 11, Apostasia do Povo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, estamos na Tua presença para Te adorar. Só o Senhor é Deus. Pedimos que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a assimilar e viver a mensagem que o Senhor tem para nós. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Apostasia do povo. Apostatar é fácil. Esse é o curso natural do ser humano. Não ser fiel. Isso é próprio da natureza carnal, que já nascemos com ela. Portanto, queridos, nós deveremos vigiar e orar para nos mantermos fiéis ao nosso Deus. Não andar nos caminhos da apostasia, no intervalo entre os capítulos 12 e 13 de Neemias. Nesse intervalo, Neemias voltou para a Babilônia. Embora não saibamos quanto tempo ele ficou lá, quando ele retornou a Jerusalém, por volta do ano 430 a 425, os judeus haviam apostatado da fé. Se esqueceram de tudo quanto tinham prometido. Eles tinham feito uma aliança com Deus quanto aos diversos assuntos. Primeiramente, eles não deveriam se casar com idólatras, mas eles se esqueceram desta promessa, deste voto feito ao Senhor. Em segundo lugar, eles deveriam observar cuidadosamente o sábado. Também se esqueceram desta promessa de guardar e santificar o dia do Senhor. E por fim, eles deveriam cuidar do templo e dos seus funcionários, mediante os dízimos e ofertas. Apesar disso, eles haviam desonrado as 3 promessas. Como é fácil ser infiel? Como é fácil se afastar de Deus? Queridos, nossa luta não deve ser a luta contra o pecado. A nossa luta deve ser a luta da fé, a luta da comunhão, a luta para não sair de casa sem ter comunhão com Jesus. A luta para não sair de casa sem ter aqueles momentos estudando a palavra de Deus. Nós deveremos ter esta luta, a luta da fé, a luta que vence o mundo. Se o nosso foco for a luta da comunhão com Jesus Cristo, o pecado perderá o seu poder sobre nós. O pecado não terá domínio sobre você. O pecado não será atrativo para você. A luta da comunhão, esta constante comunhão com Jesus Cristo neutraliza e destrói o poder do pecado, a atração do pecado. Neemias percebeu a negligência na devoção. E exatamente porque houve a negligência na devoção, na comunhão, então o resultado foi a apostasia. As pessoas tinham deixado de devolver os dízimos e as ofertas. Uma das coisas que as pessoas demonstram quando estão descontentes com a igreja é parar de devolver os dízimos e dar as suas ofertas. Isto foi no passado e ainda é no presente. Este é um forte sintoma da apostasia. Deixaram de guardar o sábado apropriadamente e estavam se casando com idólatras. E ainda o pior, os líderes espirituais escolhidos por Neemias, eles estavam contribuindo para o declínio no relacionamento de Israel com Deus. Sempre, queridos, sempre o declínio espiritual do povo de Deus é resultado do declínio espiritual dos líderes de Deus. Nós não podemos olhar para a mornidão de Laodiceia e falar, bom, a profecia disse que seria assim mesmo, então não pode ser diferente. Queridos, não vamos cruzar os braços passivamente e nos conformarmos com a mornidão de Laodiceia. Nós precisamos agir para colocarmos em evidência não a mornidão de Laodiceia, mas o remanescente fiel dentro de Laodiceia. Deus tem um remanescente fiel dentro de Laodiceia e você está sendo desafiado por Deus para fazer parte deste remanescente. Aleluia! Na parte de domingo, liderança do templo corrompida. Por que existe apostasia? Como em tão pouco tempo o povo que tinha feito um pacto com Deus se esqueceu de tudo quanto tinha prometido. Satanás sabe muito bem que para conseguir a apostasia do povo, ele precisa primeiramente corromper os líderes. Satanás se especializou nesta estratégia de corromper os líderes
para então derrubar a espiritualidade do povo. Foi assim na história dos reis de Israel. Quando um rei era fiel, o povo também se tornava fiel. Mas quando o rei era infiel, a apostasia era introduzida em todo o povo. Queridos, assim também ele age com pastores, com anciãos, com a liderança da igreja. Satanás continua usando o mesmo método. Eliasibe era o sumo sacerdote da nação e estava encarregado do templo. Percebam, Eliasibe não era uma pessoa comum. Ele era o sumo sacerdote. E foi ele o instrumento usado por Satanás para trazer a apostasia para o povo de Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler em Neemias capítulo 13 e os versos 1 até o verso 9. Neemias 13, versos 1 até o verso 9. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Os moabitas e amonitas eram descendentes de Ló. Eles foram infiéis e assim foram proibidos de entrar na congregação de Deus. E o verso 2. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Casamento jugo desigual. Eliasibe, o sumo sacerdote, a família dele se aparentou com Tobias. E o verso 5 diz, e fizeram ali uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso e os vasos, e os dízimos do grão e do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Eliasibe, portanto, trouxe para morar dentro do templo este tal de Tobias. Mas, durante tudo isto, não estava eu em Jerusalém. Neemias explica que durante este período de apostasia, ele tinha voltado para a Babilônia. E foi neste curto período em que ele esteve em Babilônia que a apostasia foi introduzida pelo próprio sumo sacerdote, trazendo a maldição sobre o povo de Deus. Portanto, queridos, percebam a estratégia de Satanás. Ele quer corromper o povo. Como foi no passado, ele quer fazer hoje. Ele quer corromper a igreja de Deus. Ele quer tornar Laodiceia cada vez mais morna, mais comprometida com o mundo, mais comprometida com Roma. E Satanás o que vai usar? O mesmo método, a mesma estratégia. Ele quer corromper a liderança. Nós precisamos vigiar e orar. Nós pastores, nós líderes, deveremos vigiar e orar para que não sejamos Eliasibes modernos, para que não sejamos Anás e Caifás modernos, porque sempre Satanás age desta forma, corrompendo a liderança para então apostatar o povo. E o verso 7, e vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Graças a Deus, Neemias era um homem de ação. Ele jogou fora, lançou fora todos os móveis da casa de Tobias que estava dentro do templo. E ordenando-o eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os vasos da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Aleluia, porque existe solução para a apostasia. Aleluia, porque existe sim um meio de nós trazermos a bênção de Deus, o reavivamento, a reforma. Isto tem um preço, isto custa caro, mas no passado e no presente, Deus tem sim os seus filhos fiéis, seus líderes fiéis, aqueles que serão usados pelo Espírito Santo para promover o reavivamento e a reforma. Eliasibe era o sumo sacerdote da nação e estava encarregado do templo. Tobias, amonita, portanto descendente de Ló, foi mencionado como o inimigo que se opôs veementemente à obra que Neemias empreendeu em Jerusalém. A aliança entre Eliasibe e Tobias envolveu um relacionamento estabelecido por meio de casamento.
Satanás sabe muito bem que se ele conseguir fazer um filho de Deus se casar com alguém que não ama Deus e que não guarda os mandamentos de Deus, ele terá alcançado sucesso, porque ele tomará conta do lar. Ele implantará suas leis satânicas dentro do lar. Ele trará apostasia. Além disso, Sambalate, o Horonita, outro adversário de Neemias, tinha uma filha que era casada com o neto de Eliasibe. Você está vendo como Eliasibe, o sumo sacerdote da nação, aquele escolhido por Deus para conduzir a nação ao reavivamento, mas ele foi usado por Satanás para trazer a desonra, a apostasia para o povo de Deus. Ele se relacionou tanto com Tobias como também com Sambalate, os inimigos do povo de Deus. Por que o povo de Deus, ao longo da história sagrada, apostata? Por causa dos seus líderes. Queridos, graças a Deus, existe um remanescente fiel hoje, como existiu também um remanescente fiel no passado. E o remanescente fiel, eles oram pelos líderes, mas eles não fazem tudo o que o líder manda, porque eles estão ligados diretamente com Deus. O remanescente fiel é guiado pelo Espírito Santo. Eles têm a direção do Espírito Santo diariamente. Portanto, eles não são vaquinhas de presépio. Eles não ficam dizendo amém para tudo que o líder fala. Eles constatam com a Bíblia, eles verificam com a Bíblia para ver se aquilo que o líder está ensinando é exatamente a vontade de Deus. Queridos, o remanescente fiel é aquele que lê a Bíblia com seus próprios olhos, aquele que lê o Espírito de profecia com seus próprios olhos, aquele que busca o batismo do Espírito Santo diariamente e o discernimento do Espírito Santo para entender a verdade presente. Deus derrama o Espírito Santo sobre o seu fiel remanescente. Deus quer derramar o Espírito Santo também sobre a liderança da igreja. Deus tem um fiel remanescente dentre os líderes da igreja e Deus tem um fiel remanescente no meio do povo, dos membros da igreja. Portanto, queridos, louvado seja Deus, porque não foi somente nos dias de Elias que existiam 7.000 que não tinham dobrado seus joelhos a Baal. Hoje também, Deus tem os 7.000, que podem ser 144.000, que não dobrarão seus joelhos a Baal, mas buscarão o batismo do Espírito Santo cada dia e serão usados por Deus para conduzir este grande reavivamento, esta grande reforma. Aleluia! Na parte de segunda-feira, os levitas nos campos. Quando o povo é infiel, quando faltam os dízimos na casa de Deus, quando não existe o dinheiro para sustentar os levitas e os sacerdotes, então os levitas se desanimam e os levitas buscam trabalhar para poderem se manter e manter as suas famílias. E isto é o que está sendo dito aqui, os levitas foram para o campo trabalhar, buscando um outro sustento para a família. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 13 e vamos ler os versos 10 até o verso 14. Neemias 13, versos 10 até o verso 14. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. Não tem como existir adoração a Deus e o templo funcionando, não tem como funcionar os trabalhos da igreja se não existirem pastores, se não existirem levitas. A igreja no passado e no presente precisa de pastores, precisa de levitas cantores, pessoas que componham músicas, pessoas que ensaiem o coral da igreja, pessoas que cuidem do ministério do louvor. Eles precisam. Aqui diz que os levitas, não recebendo a sua porção, que era a porção dos dízimos, eles voltaram para as suas terras, ou seja, foram para o campo e deixaram de lado os cuidados e a administração do templo. E o verso 11 diz: então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Por que a casa de Deus está desamparada? É lamentável, queridos, que hoje, quando uma igreja quer pintar a igreja, a pintura da igreja está ruim, está a pintura feia e velha, então eles querem pintar a igreja, eles precisam fazer uma campanha
para pintar a igreja, porque não existe nenhum dinheiro no caixa da igreja suficiente para simplesmente pintar a igreja. Isto está errado? Se o povo de Deus for fiel nos dízimos, se o povo de Deus for fiel nas ofertas, nós vamos ter fundos sobrando no caixa da igreja. Não vai faltar dinheiro para os dízimos, para o sustento do ministério, e não vai faltar dinheiro também para as ofertas, para as despesas locais da igreja, para a construção, para a pintura da igreja, para as despesas com os pobres, com os necessitados. Queridos, se o povo de Deus for fiel, haverá abundância na casa de Deus. Então, diz aqui o verso 11, contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Por que é que nós vamos cuidar bem da nossa casa e desprezarmos a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Neemias saiu catando levitas aqui, levitas ali, os sacerdotes, reunindo-os para restaurar a adoração no templo. Verso 12. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão e do mosto e do azeite aos celeiros. O povo quer ser fiel. O povo se deixa guiar. Tanto o povo se deixa guiar pelos péssimos líderes como Eliasibe, como também o povo se deixa guiar por ótimos líderes como Neemias. Queridos, nós como pastores e líderes da igreja, nós precisamos tomar a decisão de ser homens ungidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos nos inspirar em Neemias, não em Eliasibe, não em líderes como Anás e Caifás. Vocês se lembram que Anás e Caifás falaram? Nós não temos outro rei senão César. Eles estavam comprometidos com Roma. Nós estamos comprometidos com Jesus Cristo. Nós somos líderes de Jesus. Nós fomos chamados para sermos apóstolos, ungidos pelo Espírito Santo, para conduzir o povo aos pés de Jesus Cristo, conduzir o povo à reforma e ao reavivamento. Não somente o templo havia sido profanado, mas as ofertas tinham sido mal empregadas, mal utilizadas. Isso estava desencorajando a liberalidade do povo. Quando os dízimos e as ofertas são mal empregados, são mal utilizados, isto desanima o povo. Mas, meus queridos irmãos, não deixem de devolver o dízimo e de dar as suas ofertas, porque o dízimo está sendo mal utilizado. Aqueles que utilizam da forma errada os dízimos terão que responder diante de Deus. O dízimo é como que uma batata quente na sua mão. Não fique com a batata quente na sua mão. Entregue seus dízimos para a igreja. Deixe que os administradores administrem os dízimos. Se eles o fazem da forma errada, o problema é entre eles e Deus. Eles terão que responder diante de Deus. Mas não traga este problema para si mesmo. O dízimo, quando é retido, quando você fica com o dízimo e você quer administrar o seu dízimo, é como se você estivesse mantendo na sua mão uma batata quente. Não fique desta forma. Entregue os dízimos para a igreja e deixe que a igreja o administre. Se o fizerem da forma errada, terão que responder diante de Deus. Mas o pecado não recairá sobre você. Aleluia! Eu não preciso pecar, porque os outros estão pecando. Aqui diz que a tesouraria da casa do Senhor estava pobremente suprida. Muitos dos cantores e outros empregados nos serviços do templo, não recebendo sustento suficiente, haviam deixado a obra de Deus para trabalharem em outras partes. A história se repete. As pessoas se colocaram ao lado de Neemias e contra Tobias e Eliasibe. Aleluia! O povo se deixa conduzir por líderes fiéis e consagrados a Deus. Queridos, Neemias havia orado, e a oração de Neemias foi esta: Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Neemias 13, 14. Deus, sim, se lembra das beneficências que você faz para com a casa de Deus. Quando você cuida da casa de Deus, quando você limpa a casa de Deus. Não pense que é um tempo perdido. Não. Quando você faz algo para Deus, Deus retribui, Deus paga tudo o que você fizer para Deus. Seja um estudo bíblico, seja uma visita para uma pessoa necessitada, seja limpando a casa de Deus. Tudo isso Deus te recompensará. Deus é fiel. Deus tem 1000 maneiras de te abençoar.
Deus tem 1000 formas de derramar sobre você o Espírito Santo, trazendo bênçãos para você e para sua família. Louvado seja este nosso Deus. Na parte de terça-feira, dízimos e ofertas. A reforma bíblica envolve a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Lembre-se, meu querido irmão, que os dízimos nós devolvemos não para sermos abençoados. Nós devolvemos o dízimo porque fomos abençoados. Portanto, não é pelo que Deus fará para nós ou por nós que nós devolvemos o dízimo, e sim pelo que Deus já fez, os milagres, a beneficência, o suprimento das nossas necessidades, tudo isso já aconteceu. E o resultado é o dízimo que estamos trazendo e entregando para Deus. Um outro ponto que queremos destacar na questão do dízimo é que dízimo não é uma expressão de generosidade, dízimo não é uma expressão de gratidão, dízimo é uma expressão de honestidade. Por que honestidade? É óbvio, quando você tem um dinheiro na sua mão, e esse dinheiro não é seu, você sabe que esse dinheiro pertence ao seu irmão, você então não vai ser generoso em devolver esse dinheiro para o seu irmão. Isso não é generosidade. Você simplesmente tem que ser honesto. É honestidade devolver para o meu irmão o dinheiro que não é meu. Ele está na minha mão, mas não é meu. Eu tenho que devolver para aquele que é o dono do dinheiro. Assim é o dízimo. O dízimo não é meu, não é seu. O dízimo pertence a Deus. 10% das nossas rendas pertencem a Deus. Portanto, não é generosidade devolver o dízimo. Não é gratidão devolver o dízimo. É honestidade. Aquilo que não é meu, eu devolvo. Pertence a Deus. Agora, a generosidade, a gratidão, elas vão aparecer nas nossas ofertas. Quando nós damos para Deus 5% de oferta, 7% de oferta, 10% de oferta, isto sim é uma expressão de generosidade e de gratidão. Mas o dízimo, não. A devolução do dízimo é um sinal de honestidade. Ficar com o dízimo é roubar a Deus. Você pode encontrar na palavra de Deus muitos textos que falam sobre o dízimo. O dízimo é algo que nasceu na mente de Deus. Por exemplo, lá no Jardim do Éden não existia o dízimo, mas existia a árvore da ciência do bem e do mal. Deus disse para Adão que ele poderia comer de todas as árvores, mas da árvore que estava no meio do jardim, dessa eles não deveriam comer. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2 e vamos ler o verso 16 e 17. Aqui nós lemos: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Adão e Eva, vocês podem comer de todas as árvores, menos de uma que está lá no meio do jardim. Veja o verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Hoje nós não estamos no Jardim do Éden, e hoje a árvore da ciência do bem e do mal, que não deve ser tocada, que Deus não permite que você use para o seu próprio sustento, esta árvore da ciência do bem e do mal hoje pode ser chamada de dízimo. Deus diz, 9 partes você pode usar para você. Você pode comer e usar as 9 partes que pertencem a você, mas a 10ª parte, o dízimo, não pertence a você, é meu. Você não pode tocar nele. Você não pode administrar o dízimo. O dízimo pertence aos levitas, pertence ao sustento dos pastores, da pregação do evangelho. Portanto, queridos, eu posso dizer sem medo de errar que a árvore da ciência do bem e do mal hoje se chama dízimo. E muitos que criticam Adão e Eva por terem comido do fruto proibido, continuam comendo do fruto proibido hoje. Ou seja, lançando mão do dízimo, usando o dízimo para ajudar os pobres, usando o dízimo para construir isso, para construir aquilo. Queridos, vocês podem fazer tudo isso com as ofertas, mas não com o dízimo. O dízimo você não administra, é Deus quem administra. Já existe uma finalidade sagrada do dízimo, que é o sustento do ministério. Sustento daqueles que vivem tempo integral na pregação do evangelho. São os levitas de hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14. Em Gênesis capítulo 14 e os versos 18 em diante fala da experiência de Abraão.
Abraão, um homem fiel a Deus, um homem que devolvia a Deus o dízimo. Aqui diz no verso 18 do capítulo 14 de Gênesis: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão estava voltando da guerra que ele foi para libertar o seu sobrinho Ló, que tinha sido aprisionado. E quando ele estava voltando desta guerra em que ele tinha sido vitorioso, ele encontrou-se com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz: Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Deus quer que o dízimo seja entregue aos sacerdotes, ou seja, isto pertence ao sustento dos sacerdotes. O dízimo era usado para o sustento da tribo de Levi, e os levitas recolhiam o dízimo dos dízimos e entregavam para a família de Arão. Portanto, queridos, este plano nasceu na mente de Deus, para o sustento da casa de Deus. A casa de Deus não precisa ser sustentada por loterias, nem por bingos, nem por sorteios, nem por quermesses. A casa de Deus não precisa ser sustentada por outras formas, por outras estratégias humanas e não santificadas. Deus tem uma estratégia santa para o sustento da sua casa. É o dízimo e a oferta voluntária. Um outro exemplo bíblico de alguém que é de Deus e que também é fiel a Deus, nós encontramos na experiência de Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Aqui em Gênesis 28, nós lemos no verso 19 em diante. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, ele se encontrou com Deus. Aqui diz o verso 19 em diante: E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar na minha viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Abraão ensinou a Isaque a fidelidade no dízimo. Isaque ensinou a Jacó a fidelidade no dízimo. Jacó ensinou a José a fidelidade no dízimo. Os pais ensinam aos filhos a fidelidade no dízimo. Honestidade para com Deus. O que não é meu, não é meu. Eu devolvo para o dono. E o dízimo tem um dono. O dízimo pertence ao Senhor nosso Deus. Lemos também em Números. Abra sua Bíblia em Números capítulo 18. Números capítulo 18, vamos ler os versos 21 em diante. Números 18 e os versos 21 em diante. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Os levitas não tinham herança. Quando as terras foram divididas e distribuídas entre as tribos, os levitas não receberam a sua porção. Por quê? Porque a porção deles eram os dízimos. E aqui lemos no verso 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e dir-lhes-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Os levitas dizimavam os dízimos que eles recebiam. E para quem era entregue esse dízimo dos dízimos? Para Arão, a família do sumo sacerdote. E o verso 28. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. Deus é organizado. Deus não quer que a sua igreja seja bagunçada. Não, queridos. Os pastores não devem mendigar.
Os pastores e as famílias pastorais e os levitas cantores não precisam viver mendigando. Deus tem um plano para o sustento do seu ministério, o sustento da sua igreja, o sustento do templo. Nós não precisamos ficar fazendo almoços e jantares e festas para arrecadar dinheiro. Deus tem um sistema sagrado para arrecadar dinheiro. São os dízimos e as ofertas voluntárias. E agora a promessa de Deus. A promessa de Deus pode ser lida lá em Malaquias. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3 e vamos ver o verso 10. Malaquias capítulo 3 e o verso 10. Aqui nós lemos: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Estão percebendo? O dízimo é para que haja mantimento para os levitas, para os sacerdotes, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Deus promete abençoar os que são fiéis. E Deus é fiel em cumprir estas promessas. Nós não devolvemos o dinheiro, o santo dízimo, para Deus por causa das bênçãos que vamos receber, e sim por causa das bênçãos que já recebemos e porque somos honestos. Mas Deus é fiel em nos abençoar. Ele prometeu, e assim Ele o fará. Quando você devolve os dízimos ao Senhor, e quando você generosamente, como gratidão, você dá suas ofertas, você está dizendo: Deus é o dono dos meus negócios. Eu sou somente um mordomo de Deus, mas o dono dos negócios é Deus. E Deus vai derramar o Espírito Santo sobre você, para que como mordomo fiel, você tenha sabedoria para administrar os bens do seu Senhor. Aleluia! Na parte de quarta-feira, pisando os lagares de vinho no sábado. Era muito comum naquele tempo de apostasia o trabalho no sábado. Negociações, comércio no sábado. O povo estava afastado de Deus. E queridos, esta é uma mensagem para os nossos dias. Nós precisamos de Neemias modernos, que promovam uma reforma na observância do sábado. As 24 horas do sábado são sagradas ao Senhor, são santas ao Senhor. E nós devemos tomar muito cuidado com os limites do sábado. Aqueles minutos, aquela hora que antecede o pôr do sol de sexta-feira e aquela hora que precede também o pôr do sol de sábado. Nós não deveríamos fazer nada comercial, nada de comprar, de vender nestas últimas horas que antecedem o pôr do sol da sexta ou nestas horas que antecedem o pôr do sol de sábado. Por quê? Porque nós não podemos entrar no sábado correndo. Nós precisamos entrar no sábado devagar, preparando-nos para receber o dia do Senhor. Ou seja, na sexta-feira, depois do meio-dia, já é hora de pensarmos no preparo da nossa casa, na limpeza da nossa casa, no banho, nas roupas que vamos vestir no sábado, na comida que vamos comer no sábado. Tudo isso tem que ser preparado na sexta-feira à tarde, para recebermos o dia do Senhor com a família reunida, cantando hinos, lendo a palavra de Deus e dando as boas-vindas para o dia do Senhor. Isto significa que o sábado será um dia de descanso na sua vida. Descanso no sentido não só físico, mas descanso no sentido espiritual. Você descansa no perdão de Deus. Você descansa na libertação que Jesus Cristo nos traz. Você descansa recebendo a paz de Jesus Cristo. O sábado é um dia que refaz você espiritualmente. É um dia que refaz as suas energias. É um dia que o prepara para o céu. Porque aqueles que não são fiéis a Deus aqui na terra não entrarão no descanso de Deus no céu. Quando Jesus Cristo disse para Israel que quando eles entrassem na Canaã prometida, eles descansariam dos seus inimigos, isto significava que eles teriam o domínio. O domínio, quando eles entrassem na terra prometida, eles descansariam dos seus inimigos, porque eles teriam o domínio da terra. Assim também, queridos, nós vamos entrar no descanso do nosso Deus. Quando Jesus Cristo voltar, se formos fiéis em respeitar o descanso de Deus semanal aqui na terra, nós vamos entrar no descanso eterno de Deus, na nova terra, no novo céu.
onde o domínio absoluto é de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter o descanso dos inimigos, porque não vamos ter mais inimigos. Vamos viver em paz, descansando nos braços do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Salvador. Queridos, o sábado é um sinal de descanso. Abra sua Bíblia e vamos ler em Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13, os versos 15 e 16. Neemias capítulo 13 e os versos 15 e 16. Aqui nós lemos: Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda a casta de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Neemias não era o líder que cruzava os braços e contemplava a apostasia, a profanação do sábado, de forma conformista. Não, ele agia. Agia porque ele fez algo. Ele protestou contra os que no dia de sábado vendiam mantimentos. E o verso 16. Também os tírios habitavam dentro, que traziam peixe, e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. E o verso 17. E contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: Que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? A palavra usada aqui é eu contendi com eles. É exatamente isso, irmãos. Não tem como fazer uma reforma no povo de Deus sem contender com alguém. Porque sempre existem os Eliasibes modernos. Aqueles que são conformados com a apostasia. Aqueles que estão comodamente nesta mornidão de Laodiceia. E quando alguém quer produzir uma reforma no povo de Deus, obviamente que ele vai ter oposição. Por isso Neemias está dizendo aqui no verso 17, e contendi com os nobres de Judá. Não foi sem oposição, não foi sem discussão, não foi fácil para Neemias naquele tempo, e não é fácil para você hoje, meu querido irmão. O remanescente fiel de Deus, que quer a reforma para o povo de Deus, não vai conseguir de modo fácil. Nós vamos contender com os nobres de Judá, e vamos falar como Neemias falou: Que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Aqui diz o verso 18: Porventura não fizeram vossos pais assim? E nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado? Não é fácil defender os mandamentos de Deus quando estamos em minoria, mas também não podemos ficar esperando pela maioria. A maioria não vai entrar na reforma, não vai buscar o reavivamento verdadeiro. Mais do que Israel guardava o sábado guardava Israel. Por quê? Nós precisamos do Senhor do sábado. Nós precisamos da bênção do Senhor do sábado. E Jesus Cristo tem uma bênção especial para aqueles que são obedientes, aqueles que são zelosos em observar as 24 horas santas do sábado. O sábado não salva. Quem salva é o Senhor do sábado, Jesus Cristo. Mas aquele que nos salvou dos nossos pecados, ele diz para você aquilo que ele disse para a mulher adúltera: Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, não é ir e continuar adulterando. Não é ir e continuar transgredindo o sábado. Não é ir e continuar adorando ídolos e profanando o nome de Deus em vão. Não, queridos. Jesus Cristo disse: Não te condeno também. Vai e não peques mais. Ou seja, seja obediente. O perdão que Jesus nos dá, assim como o perdão que ele deu à mulher adúltera, não veio como um perdão vazio de poder. O perdão de Deus para a mulher adúltera, para você e para mim, é um perdão que vem repleto de poder, o poder do Espírito Santo que fez da mulher adúltera obediente a Deus, porque ela abandonou a vida de adultério. E faz de você também um homem e uma mulher fiéis e obedientes aos mandamentos de Deus. Jesus Cristo diz: vai e não peques mais, mas é Ele que dá o poder para não pecarmos mais. Aleluia! Hoje, praticamente todas as igrejas concordam com 9 dos mandamentos da lei de Deus. Todos concordam que nós não deveremos ter outros deuses diante de nós. Este é o primeiro mandamento que está lá em Êxodo, capítulo 20, o verso 3. Lá diz: não terás outros deuses diante de mim.
Eles concordam em adorar unicamente a Deus. O segundo mandamento que diz, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que existe em cima no céu, não adorarás, não te curvarás diante delas. Este é um mandamento também que quase que toda a igreja protestante evangélica concorda em não adorar ídolos ou imagens. E também o terceiro mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, todos concordam e aceitam em não tomar o nome de Deus em vão. Também o quinto mandamento que diz respeitar e obedecer aos pais e mães, todos concordam. Concordam também com não matar, com não adulterar, não roubar, não mentir ou falar falsidade e também não cobiçar ou desejar para si aquilo que pertence ao seu próximo. Todos concordam com 9 dos mandamentos da lei de Deus, a lei escrita pelo dedo de Deus. Por que então eles não concordam e não querem aceitar somente o quarto mandamento da lei de Deus? Em Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11, está o quarto mandamento, que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não é teu, é de Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias Deus deu o exemplo para você e para mim. Porque em 6 dias Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia, o que Deus fez? Descansou, portanto abençoou e santificou o 7º dia. Deus nos deu o exemplo. Este mandamento, o quarto mandamento, seria esquecido. Deus sabia que seria esquecido, por isso ele disse, lembra-te. É o único mandamento que começa com o verbo lembrar, porque o povo esqueceria este mandamento. Mas você, filho de Deus, você, filha de Deus, você que foi ungido pelo Espírito Santo, foi gerado pelo Espírito Santo, você não vai se esquecer do dia de Deus. O sábado não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo que nos salva. Ele também diz em João capítulo 14, verso 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aqueles que são salvos por Jesus Cristo devem viver uma vida de obediência a Jesus. Deixam de viver no pecado. Pecado é transgressão da lei. 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Quando nós abraçamos Jesus como Salvador, nós somos perdoados e agora tomamos a decisão de parar de viver no pecado. Ou seja, decidimos viver na obediência. Porque se pecado é transgressão da lei, portanto a justiça é viver em obediência aos mandamentos de Deus. Mas é o poder do Espírito Santo em você, é o poder do Espírito Santo em mim que nos faz obedientes. Mas o Salvador não é a lei, o Salvador é Jesus. Mas todos os salvos em Jesus têm prazer na lei de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, seus pais não fizeram assim. Abra sua Bíblia e vamos ler então Neemias capítulo 13, vamos ver o verso 18 e 19. Porventura não fizeram vossos pais assim? O que significa esta expressão? Porventura não fizeram vossos pais assim? Está falando da apostasia das gerações passadas. Por causa da apostasia das gerações passadas, houve o exílio, houve o cativeiro. Eles foram levados como cativos para a Babilônia. E lá permaneceram 70 anos. E agora, através de Esdras e através de Neemias, este povo retornou de Babilônia, estava agora em Jerusalém, estava vivendo novamente na terra que Deus prometera a eles. E agora Neemias faz esta pergunta: porventura não fizeram vossos pais assim? Eles pecaram contra Deus no passado, abandonaram os mandamentos de Deus, deixaram de santificar o sábado, e por isso Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E agora nós voltamos, estamos reiniciando, estamos reconstruindo Jerusalém, o templo, iniciando uma nova vida, uma nova etapa. E agora vamos voltar à apostasia de novo, que já foi praticada pelos nossos pais na geração passada. A resposta deve ser o quê? Não, de forma alguma. Nós não vamos retroceder e viver novamente a apostasia que trará sobre nós as maldições de Deus. De forma alguma. Por isso o apelo de Neemias está aqui. Porventura não fizeram vossos pais assim? E nosso Deus não trouxe todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Lembrem-se. Em outras palavras, Neemias está dizendo, vocês parecem que têm memória curta.
memória curta, vocês não se lembram das maldições que aconteceram para o povo de Deus por causa da apostasia? Por isso nós precisamos de reforma e reavivamento, porque nós queremos bênção, não maldição. Nós queremos liberdade e não escravidão. E vós, diz aqui o verso 18, e vós ainda mais acrescentais o ardor da sua ira sobre Israel, profanando o sábado. O sábado é para ser um dia santo, desde os limites do pôr do sol da sexta até os limites do pôr do sol de sábado. São santas 24 horas ao Senhor. E o verso 19, sucedeu, pois que, dando as portas de Jerusalém já sombra, antes do sábado, ordenando-o eu, as portas se fecharam, e mandei que as não abrissem até passado o sábado, e pus às portas alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Queridos, o preparo para o sábado não é exatamente na hora do pôr do sol. Aqui diz, já quando a sombra começava a bater no portão de Jerusalém, ele mandava fechar os portões da cidade, para que não entrassem mais cargas, para que não houvesse mais negociações, vendas e compras. Queridos, quando é que nós devemos iniciar o nosso preparo para o sábado? Sexta-feira, queridos, a partir do meio-dia, já é hora de estarmos nos preocupando com a comida que vamos comer no sábado, com a roupa que nós vamos usar no sábado, com a limpeza da nossa casa para o sábado. Tudo tem que ser preparado. Quem não usar a sexta-feira como dia de preparação, nunca irá descansar no sábado, nunca irá santificar o sábado. Por isso a Bíblia chama de a sexta-feira de dia da preparação. Você vê muito bem isso em Lucas capítulo 23. Abra sua Bíblia. Em Lucas capítulo 23, quando fala da morte de Jesus na cruz, menciona que Jesus Cristo, ele morreu no dia da preparação. Lucas capítulo 23, e vamos ler então o verso 50 em diante. Lucas capítulo 23, verso 50 em diante. E eis que um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, este era José de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo num sepulcro escavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Jesus foi crucificado às 9 da manhã, Jesus Cristo morreu às 3 da tarde, foi quando José de Arimateia, depois das 3 da tarde, lá por volta de 4 ou 5 horas da tarde, José de Arimateia veio e tirou o corpo de Cristo da cruz, envolveu num lençol e o levou até o túmulo dele e depositou o corpo de Cristo no túmulo. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Querido, sexta-feira é o dia de preparação para descansarmos no sábado. E o sábado começa na tarde da sexta-feira, ou seja, ao pôr do sol. Só que o pôr do sol é o momento de fazermos o culto, para recebermos o dia do Senhor. Não é hora de estarmos correndo para cá, correndo para lá. O pôr do sol não é hora de estar dentro do ônibus, voltando para casa. É hora de já estarmos em casa, reunidos com a nossa família, dedicando nossa família ao Senhor. Queridos, sexta-feira à tarde, nós deveremos dispensar trabalhos. Nós precisamos parar de trabalhar antes na sexta-feira à tarde. Se você tem o costume de trabalhar todos os dias até às 5 ou até às 6 da tarde, na sexta-feira você deveria parar de trabalhar lá por volta das 2 da tarde, das 3 da tarde, para que você tenha tempo de vir para casa, se preparar com a família e fazer um culto ao Senhor, cantando e lendo a palavra de Deus e dando as boas-vindas para o dia do Senhor. É assim que Deus deseja. Queridos, não podemos entrar no sábado correndo. Tem que haver um preparo. E também não podemos sair do sábado correndo, marcando para o sábado, logo após o pôr do sol, outros eventos que exijam a nossa preparação, que exijam arranjos, decoração. Por isso, queridos, nós não marcamos para sábado à noite, depois do pôr do sol, festas como festas de casamento, festas de aniversário. Por quê? Porque forçaria as pessoas a trabalharem no sábado.
Se você marca um aniversário, uma festa de casamento, logo após o pôr do sol de sábado, você vai forçar as pessoas a passarem a tarde de sábado se preparando, ou seja, se enfeitando, fazendo decorações, carregando móveis, mexendo com isso, mexendo com aquilo. Nós precisamos sair do sábado devagar. Não saia do sábado correndo e não entre no sábado correndo. Deus tem uma bênção especial para aqueles que santificam o dia do Senhor. Deus tem uma bênção especial. E eu quero ler para vocês esta bênção. Está em Isaías capítulo 58. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 58. Vamos ver o verso 13 e 14. Isaías 58. E o verso 13 e 14. Veja a bênção que o Senhor tem para você. Se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso. O que quer dizer sábado deleitoso? Um dia alegre, um dia gostoso, um dia feliz. Se você acha o sábado um dia chato, um dia que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que você não tem prazer no sábado, então o sábado não é para você um dia deleitoso. Isso ofende a Deus. Porque Deus deu o sábado para você descansar, adorar a Deus e ter tempo para estar com a família, deixando de pensar em negócios, deixando de pensar em comprar, em vender, deixando de pensar em viagens. O sábado precisa ser um dia alegre, feliz, deleitoso. E aqui diz, o santo dia do Senhor, digno de honra. Você honrando o sábado, você está honrando o Senhor do sábado, aquele que criou o sábado, lá na semana da criação. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Diz que no sétimo dia, no final da semana da criação, depois de ter feito todas as coisas em 6 dias, lá em Gênesis 2, 1 a 3, diz que Deus no sétimo dia descansou, portanto abençoou e santificou o sábado. Deus descansou no sétimo dia, não porque ele estava cansado. Então, queridos, nós descansamos no sábado não só porque estamos cansados, não. Nós descansamos no sábado porque descansamos nas mãos, nos braços do nosso Jesus. Nós confiamos nele. Nós deixamos que ele nos abençoe. E o sábado é um sinal de bênção. O sábado é um sinal de perdão. O sábado é um sinal de santificação. O sábado é um sinal de libertação. Tudo isso Jesus faz e fará na sua vida. Por isso está aqui no verso 13. Estamos lendo Isaías 58, verso 13. O santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Sábado não é dia de fazer aquilo que você quer. É dia de fazer o que Deus quer. E você precisa ter prazer em fazer o que Deus quer. Porque se você fizer o que Deus quer, mas sem prazer nenhum, também não adianta. Você tem que considerar o sábado um dia deleitoso. Então, sábado não é dia de você fazer aquilo que você gosta de fazer. Você gosta de pescar. Então você vai pescar sábado? Não. Você tem 6 dias para pescar. Ah, você gosta de ir para a praia e nadar, pular nas ondas. Então você vai fazer isso no sábado? Não. Isso não é para ser feito no sábado. Você tem 6 dias para fazer, para jogar bola, para fazer o que você quiser. Mas, queridos, no sábado você faz aquilo que Deus quer que você faça. O dia é dele. Não somos nós que vamos decidir o que pode e o que não pode ser feito no sábado. É o Espírito Santo que vai dar para você as convicções do fazer isso, do fazer aquilo. Mas é lícito fazer o bem no sábado, usar de misericórdia no sábado, estar com a família no sábado, louvar a Deus, ir à igreja. Se você está na sua cidade, você vai à sua igreja. Se você estiver viajando em férias, você vai também buscar uma igreja no dia de sábado. E aqui diz o verso 14. Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Deus quer reformadores como Neemias hoje, que levantem bem alta a bandeira do lembra-te do dia do sábado para o santificar. Sábado é o dia do Senhor. O Salvador Jesus Cristo nos salva, e o Salvador Jesus Cristo nos santifica. E o sábado é um sinal da santificação em Cristo Jesus. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Que Deus o ajude, juntamente com a sua família,
se consagrarem a Deus, a serem fiéis nos santos dízimos e nas ofertas, a serem fiéis na observância e santificação das 24 horas do dia do Senhor. Que a paz de meu Senhor Jesus Cristo esteja com você. É a minha oração. Amém.